digno de receber a honra e a glória. A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez, estamos no nosso canal DBD. Deus tem uma palavra para você nessa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor por tantas maravilhas, tantas bênçãos que o Senhor tem assim nos concedido. Ficamos felizes aí por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite estarmos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando lições acerca de dons espirituais e dons ministeriais. Já estamos finalizando aí. Estamos agora na lição de número 12ª lição. A 12ª lição estaremos estudando hoje. Ela será ensinada dia 20 de junho de 2021. A lição acerca do diaconato. Nós estudamos aí as lições passadas. A última lição que nós estudamos aí foi acerca do presbítero, né? Bispo ou ancião, lição maravilhosa. E hoje vamos estudar acerca do diácono ou diaconato, corpo diaconato da Igreja do Senhor. É a lição de hoje que nós estaremos estudando, irmãos, amados irmãos. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é, aí dá o seu joinha. Você que ainda não é inscrito, nem ainda no nosso canal, dê o seu joinha aí, compartilhe as nossas lições. Deus tem uma palavra sempre ao nosso coração. O texto áureo para iniciarmos a lição de hoje é: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, 13. É a lição ou o textuário da nossa lição de hoje. Primeiro ponto, meus queridos, da nossa lição fala acerca do estilo de vida diaconal de Jesus, acerca do estilo de vida diaconal de Jesus. Nós vamos estar aqui vendo o primeiro ponto, que é a diaconia de Jesus Cristo. Vamos ver a diaconia de Jesus Cristo. Temos 2 pontos só, 3 pontos nesse ponto. Primeiro, a diaconia de Jesus, que é o significado do termo. Segundo, o serviço de escravo. E terceiro, discípulo é um serviçal. Primeiro, significado do termo. O termo diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, no seu ministério terreno, evidenciou o quanto ele foi apóstolo nas nossas confissões, profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7. A expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então nós vemos aqui Jesus, um diácono também por excelência. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério completo, profeta, evangelista, apóstolo, diácono. Então nós vemos que foi um ministério completo, o Senhor Jesus foi tudo. Então louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, meus queridos, o significado do termo, quer dizer ministrar ou ministério ou serviço. Então diácono quer dizer ministério, quer dizer serviço, ou seja, aquele que está a serviço da igreja, aquele que serve a igreja, aquele que está à disposição da igreja. Esse é o termo, realmente o termo
que nós podemos encaixar perfeitamente sobre diácono, que é aquele que está a serviço da igreja. Então é um diácono do Senhor. Segundo, serviço de escravo. Na véspera da crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Aqui nos diz, tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor com o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é uma convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Então, nós vemos aqui acerca do serviço de escravo, nós vemos aqui a humildade de Jesus. Jesus se mostrou tão humilde na forma que nós podemos observar, o texto aqui que nós podemos estar vendo acerca ali onde Jesus se reuniu com os seus discípulos e ali pegou a toalha e lavou os pés dos seus discípulos, então mostrando um gesto de humildade, um Deus maravilhoso, um Deus que se humilhou realmente, como diz lá em Filipenses, que ele se humilhou a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Então nós vemos que ele, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então nós vemos que não há maior exemplo de humildade a não ser em Cristo Jesus. É o maior exemplo de humildade que nós podemos encontrar, é acerca de Jesus. Não houve outro maior como Jesus, não existe. Então nós vemos algo maravilhoso aqui acerca de também o serviço, acerca do serviço aqui do escravo, mostrando a humildade de Jesus. Discípulo é um serviçal. Aqui diz, entre vós não será assim antes, qualquer que antes vos, que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Então, o discípulo é um serviçal. Nós vemos que Jesus trouxe grandes ensinamentos acerca de quem é maior, né? Nós vimos aqui que os discípulos, Tiago e João, pediram ao Senhor lugares de destaque à direita do Senhor. Então, nós vemos aqui algo interessante acerca disso. E Jesus ensinou que aquele que quiser ser maior, ele precisa ser o menor de todos. Então, precisa se humilhar mais. Aquele que quiser estar mais acima, ele precisa descer mais ainda lá no céu. Então, mostrando como será realmente no céu, algo maravilhoso. Então, quem quiser ser grande, precisa ser pequeno primeiro aqui na terra, para Deus exaltar lá no céu. Então, algo interessante. O discípulo é um serviçal. Então, o discípulo de Cristo, ele é um servidor, ele é um diácono do Senhor. Todos os discípulos de Cristo são um diácono do Senhor. Ele está a serviço do Senhor, serve ao Senhor. Então, é um servidor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, meus queridos, fala sobre a instituição dos diáconos, ou a instituição dos diáconos. Nós vamos ver aqui primeiro o conceito da função, segundo a origem do diaconato e terceiro a escolha dos diáconos. Vamos ver aqui primeiro o conceito da função. A palavra diácono, grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão. Entrelaçado o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, servo ou assistente para alguém. Então, nós vemos aqui o diácono,
que ele aqui, nós vemos na raiz da palavra diácono, que quer dizer aqui, é aquele que trabalha ou que presta trabalho, voluntário. Então, nós sabemos que o diácono, ele é chamado, tem uma chamada, é consagrado a diácono, então ele está a serviço da igreja e não recebe por o serviço, pois tem que ser voluntariamente, é um chamado para ajudar na igreja, um chamado de Deus para estar ali se dedicando na igreja do Senhor, seja em qual for o trabalho que o seu pastor orientar ou designar. Então, o diácono, ele precisa estar ali numa forma de sempre prontidão para ajudar, para auxiliar o seu pastor aí no ministério, auxiliar também na igreja, em tudo que for necessário, em tudo que for pedido, em tudo que pedir o seu auxílio. Então isso é importante. O diácono tem que ser um homem disponível para trabalhar na casa do Senhor. É interessante, muitas das vezes nós encontramos diáconos que estão encostados na realidade. Só tem o nome de diácono, mas não trabalha de diácono, não trabalha na casa do Senhor, não desempenha nenhum papel na casa do Senhor. Isso tem mesmo realmente o nome. E o diácono, ele precisa trabalhar, ele precisa estar em movimento na casa do Senhor, precisa estar observando o que é que está faltando, o que precisa ser feito, precisa estar de olhos abertos, atento, precisa estar em prontidão. O diácono, ele precisa ser dessa forma, ele precisa ver aonde necessita do seu auxílio, aonde precisa de uma cadeira para colocar, de algo para uma água para servir. Então é isso, o diácono precisa estar trabalhando, senão nunca vai ter um crescimento, não vai chegar ao ápice aquilo que Deus quer. Então ele precisa trabalhar. Como é que um diácono não serve a Deus de diácono, não se disponibiliza para a obra do Senhor? Ele vai ser consagrado a um presbítero. Como? Não tem possibilidade, porque o diácono, ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar atuante na obra do Senhor. É por isso que foram designados, foram consagrados a diácono para estar trabalhando na obra do Senhor, auxiliando o seu pastor. Então, amados, o conceito da função, nós vimos aí que é voluntário, um ministro voluntário, um diácono é um ministro que presta serviço, um assistente. Então, origem do diaconato. A bênção, problema, reivindicação, são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém, questão ética causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé e especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e das falas gregas. Eram o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas, que, sentindo-se as injustiças pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram suas assistências. Então nós vemos aqui que a igreja, ou como surgiu o diaconato, a igreja no início cresceu muito rápido, aonde precisou-se ali ser escolhido, separado, pessoas para estar cuidando da causa dos órfãos, das viúvas, justamente para dar atenção a essas coisas, para dar atenção aí ao crescimento da igreja, que foi tão grande. Então os seus pastores não poderiam dar assistência devido àquele tanto de pessoas, inúmeras pessoas. Por isso que foi ali ordenado, os diáconos foram ali chamados, convocados, diáconos para estar auxiliando seus pastores, para estar ajudando ali nas causas das injustiças contra os órfãos, contra as viúvas,
que havia injustiças ali naquela época e precisavam de diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para estar ali auxiliando o seu pastor, orientando ali a servirem, orientando ali a estarem ajudando a apacentar aquelas pessoas, aqueles necessitados que precisavam ali do auxílio dos diáconos. Então foi a origem do diaconato foi justamente por isso, pelo crescimento extraordinário que a igreja teve no início ali. A escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando, impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para administrar a questão ética e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Então nós vemos aqui algo interessante, a escolha, acerca das escolhas, da escolha do diácono, como foi essa escolha, por que escolheram, quais as características daqueles que foram escolhidos. Nós vemos aqui que foram escolhidos 7 irmãos de boa reputação. Olha só, primeira coisa, para ser escolhido a diácono, foram escolhidos aqui 7 irmãos de boa reputação, boa fama. Então, ó, que coisa interessante aí para aqueles que são pastores, que escolhem aí diáconos, que os consagram. Olha, precisa ter uma boa reputação, o diácono precisa ter uma boa fama, precisa ter uma boa reputação, e isso é importantíssimo na obra do Senhor, para a escolha do diácono para servir o Senhor. Outra coisa que nós observamos aqui, de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo também é mais uma das exigências aqui que nós podemos observar, que foram escolhidos os diáconos aqui cheios do Espírito Santo. Então, homens cheios do Espírito Santo, ali, cheios da presença do Senhor, cheios de Deus, cheios da unção do Senhor, para estarem aí trabalhando como diáconos. E terceiro, de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Então, precisaria também ter sabedoria para estar ali administrando essas questões éticas e sociais ali que havia acontecendo naqueles dias ali, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, assim foi que se dado a escolha dos diáconos. Terceiro ponto, irmãos, estamos já finalizando, o perfil e função do diácono. Vamos ver aqui acerca do perfil e função do diácono. Perfil, qualificações do diácono. Segundo, a função dos diáconos em Atos. E terceiro, a função dos diáconos hoje. Temos três subpontos aqui no terceiro ponto do perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos, na primeira carta de Timóteo, revela que em nada elas diferem das atribuições éticas exigidas aos bispos. 1 Timóteo e Tito. Letra A, caráter moral. Nós vimos aqui caráter moral, caráter espiritual e caráter familiar. Vemos aqui 3 pontos. Caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Ganância por dinheiro tem que passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja. Olha que coisa mais interessante acerca do diácono. Então, o caráter moral do diácono. O diácono precisa, nós vimos aqui algumas qualificações, deve ser pessoas honradas, corretas e íntegras, pessoas verdadeiras aí, pessoas honestas, para ser
não pode ser de língua dobre, ou seja, ter duas palavras, tem que honrar aquilo que fala, aquilo que faz, então é preciso honrar. Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Então, se você falou sim, você honra a sua palavra, então é muito importante. Não deve ter ganância, nós vemos aqui, deve ser sim, sim, não, não, não. A ganância por dinheiro tem que passar de longe, então não deve ser uma pessoa gananciosa. O diácono precisa ser uma pessoa que não, ou seja, o diácono não pode ser uma pessoa gananciosa, que vive correndo atrás de dinheiro, que justamente pela sua função diaconal, que ele vai servir, vai trabalhar para o Senhor. Então não pode cobrar dinheiro, não pode cobrar ali um dia de trabalho. Então o diácono não, o diácono tem que trabalhar de graça. O diácono, ele precisa ali, na realidade, ele precisa realmente ter essa visão de Deus, que ele está ali para auxiliar, para ajudar na igreja. É lógico que há diversos casos e casos. Tem muitos diáconos que não têm não tem de onde tirar o seu sustento, é apenas trabalhando mesmo. Alguns trabalham e precisa do auxílio do seu trabalho, precisa viver, então muitos deles precisam também receber aí o seu sustento, o seu pão, e é trabalhando. É claro que você precisa, como diácono, também entender o seu lado, entender também o lado da igreja. Isso aí é de suma importância. Tem muitas pessoas, até isso é uma coisa que é torpe ganância na realidade. Diácono cobrar para tudo. Se for pedir para limpar uma igreja, varrer uma igreja, cobra. Isso aí não existe. Isso não é diácono. Você não foi chamado para ser diácono. Diácono, ele tem que estar ali à disposição da igreja do Senhor, à disposição do seu pastor. E segundo, a nossa lição aqui precisa estar trabalhando sem ser ganancioso, precisa estar trabalhando ali de graça. A realidade é essa. Então, amados irmãos, aqui foi o caráter moral, o caráter espiritual. Ter a plena convicção de que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Então, aqui nós vemos aqui, por isso, a liderança da igreja local deve avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Então, aqui uma forma que o pastor vai estar analisando o candidato ali a diácono, o seu caráter moral, o caráter espiritual. Então é preciso avaliar esses dois pontos, caráter moral e o caráter espiritual. Então se realmente está de acordo com a palavra do Senhor. Então isso aí é de suma importância. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher fiel, sua esposa, um bom pai, exemplos dos bispos. Diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar suas esposas com um amor sacrificial. Então, nós vemos aqui o caráter familiar. O diácono precisa também ser marido de uma mulher só, ser fiel, sua esposa, ser um bom pai. Isso aí é também mais uma das características de um candidato a diaconato, ao diácono, das qualificações do diácono. Isso é de suma importância. 2. A função dos diáconos em Atos. Aqui fala: quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto às falas hebraica como à fala grega. Diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Então nós vemos aqui que a função do diácono lá em Atos era de caráter social, totalmente caráter social, ali para cuidar, assistir
as viúvas, os órfãos, assistia ali aquelas, tanto as hebraicas como gregas, de fala hebraica e grega. Então, ali havia uma série de injustiças contra os hebraicos e ali injustiça também contra a grega. Então, precisava dos diáconos para estar assistindo ali cada uma delas nas suas funções. Terceiro, a função dos diáconos hoje. Função do diácono hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local. Então aqui nós vemos a função dos diáconos hoje. Então nós vemos aqui que há uma necessidade de se ter diáconos. Com certeza tem uma necessidade, pois se a igreja precisa deles para estar auxiliando, principalmente uma igreja sede, igreja grande, que tem um grande número de membros, aí precisa dessa função aí atuante, a função diaconal. Nós vemos aqui que ele precisa estar aí em prontidão para auxiliar o seu pastor aí nas tarefas designadas pelo seu pastor. Nós vemos aqui também que o diácono ele precisa estar auxiliando a igreja local, visitando os enfermos, com a orientação, com também aí a indicação do pastor, desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto também faz parte, como distribuir os elementos da ceia. Então isso aqui faz parte do ministério diaconato, das funções diaconal, servir a ceia ali aos irmãos. Então isso é uma responsabilidade de diáconos, preparar os elementos da ceia, o pão, o suco da uva. Então precisa o diácono estar fazendo isso aí, é uma função diaconal, estar auxiliando nisso aí, colher as ofertas, como nós vimos aí na lição. Tantas outras, tem várias funções aí também, portaria, está aí auxiliando aí as pessoas que vão entrando na igreja, a sentar-se nos bancos. Isso aí é de suma importância, isso faz parte do diácono também, do ministério. Diáconos auxiliares também têm essa responsabilidade. E assim, quando se há um crescimento nisso aí, auxiliares, eles vão crescendo e chega a ser diácono, e tiver chamado, vai ser consagrado aí, quem sabe é um presbítero, pastor. Então, tudo isso é conforme a vontade do nosso Deus. Então, nós precisamos, como os diáconos do Senhor, fazer aquilo que o Senhor pediu para que nós venhamos fazer, estar aí atentos à obra do Senhor, à casa do Senhor, aos nossos pastores, e aí, juntos com os nossos pastores, está auxiliando aí na administração da igreja do Senhor. Ficou aqui por essa lição, lição já é 12ª, né? Só temos mais uma lição para frente, e que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.